Boa noite a todos. Eu sou Neuza Teixeira e eu vou estar com Thaís Silva hoje falando sobre luto e finitude. Vamos divulgar aqui para mais pessoas estar conosco. Eu vou mandar aviãozinho aqui para que as pessoas possam estar junto conosco nessa live maravilhosa, falando um pouquinho sobre luto e finitude. Você já ouviu falar? Você já passou por esse movimento? Então eu te convido para estar aqui. Luto e finitude, hoje com Thaís Silva e comigo, Neuza Teixeira. Divulgue essa live para que as pessoas possam participar aqui. Quem precisa acessar esse assunto, falando um pouco sobre esse movimento que nós estamos vivendo hoje, de tantos lutos, de tantas dores e que precisam ser olhadas e que precisam sim ser comentadas. Vamos aguardar aqui a Thaís chegar para que a gente possa dar início ao nosso tema. Vamos aguardá-la. Perfeito. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui essa live para que mais pessoas possam estar conosco, ouvindo um pouquinho sobre luto e finitude. Vamos lá. Peço que você também compartilhe aí. Vamos aguardar a Thaís chegar aqui. Enquanto isso, vamos divulgar a informação. Vamos divulgar para o máximo de pessoas que nós pudermos. Para que chegue a quem precisa chegar essa informação de hoje. Vamos ver se Thaís já está por aqui. Thaís já chegou. Já vou adicionar. Boa noite. Sejam bem-vindos. Olá! Boa noite! Boa noite! Tudo bem, minha querida? Tudo bem você? Tudo ótimo, graças a Deixa eu Deus. Tá me arrumar vendo aqui. bem? Tô te vendo e ouvindo super bem. Eu atrasei um pouquinho porque eu não sabia onde que entrar aqui. Nós estamos aprendendo, né, Tatá, com a casa É, nova com aqui. a Nós estamos casa acostumados nova, com o exato. Instagram, né? Então É, nós estamos aprendendo aqui no Facebook. Eu também. Ainda não sei muita coisa, não, mas nós vamos aprendendo juntas. exato. Mas o mais importante é que estamos aqui, né? Exatamente. Hoje nós Para vamos mais um falar de um encontro. tema, né? Que poucas Exato. pessoas falam, né, Tatá? Uhum. Né, de início assustador, as pessoas quando ouvem falar, né, sai correndo, né, mas Sim, hoje o objetivo é falar de uma forma, né, o nosso tema é luto e finitude, né, mais do que falar sobre morte, né, o objetivo é falar sobre vida hoje, sim, né? sim, com toda certeza. E o quanto é bom estarmos aqui, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantos aprendizados, que isso faz Uhum, parte do nosso processo evolutivo, né? exatamente. Então vamos Então lá. tá bom, Tatá, vamos nos apresentar aqui? vamos sim. Então vamos Começa, lá. você começa? Vamos lá, você começa, quero que você conte um pouquinho quem é você, o que você faz e como as pessoas te encontram. Perfeito. Boa noite a todos. Eu sou Thaís, né? Thaís Silva. Eu sou psicóloga, né? Trabalho também com a constelação sistêmica, né? E outras terapias também. O objetivo aqui é a gente compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento, trocar aí informação, né, para promover uma maior consciência, né, uma maior qualidade aí de vida aí para todos nós. A minha página do Instagram é psico_Thaís com HY, né? Tiver qualquer dúvida,
né? Qualquer questão aí, manda lá uma mensagem e a gente vai conversando. E obrigada pelo Perfeito. convite mais uma vez. Sempre muito bom estar com você, sempre trazendo novas reflexões. Eu te agradeço muito por me permitir esse acesso e trazer você aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. Gratidão. Eu que agradeço. Então E para quem não, vamos! Diz... para quem não me conhece, eu sou Neuza Teixeira, sou terapeuta, também trabalho com a constelação familiar sistêmica, hipnose, reprogramação mental e infinitas outras técnicas. E nós estamos aqui hoje para despertar a consciência em vocês para algo que é pouco falado, como Thaís disse, que é a finitude. Você já pensou sobre isso? Você já buscou conhecimento sobre isso? Eu agradeço você estar aqui. Vamos lá, Tatá. Bora! Conta um pouquinho para nós. O que é essa tal de finitude? Que é essa finitude, né? Exatamente. Para começar, né, eu acho que assim, para nossa reflexão, né, eu trouxe aqui uma frase do José Saramago, né, que ele fala que finitude é o destino de tudo, de todas as coisas, né? Então, quando a gente pensa em finitude, a gente traz um conceito de processo, né? Então, a gente nasce, cresce, se desenvolve, envelhece, vira borboleta, né? Sim, E morre, exatamente. né? Então, a finitude, ela traz uma ideia de tempo, de fim, né? Então, quando a gente fala de finitude, né? Por isso que eu iniciei falando que o objetivo hoje não é falar sobre morte, né? Diretamente, né? Como a gente falou na primeira live, que a gente falou um Sim, pouquinho sobre o processo de morte do morrer, né? Do processo de luto, a importância das fases, das etapas, perfeito. né? E a importância de vivenciar esse luto, né? E hoje, acho que a ideia aqui principal é a gente falar de vida, né? Então, se a gente pensa, né, que todas as coisas têm um tempo, né? Se a gente tudo pensa aí em alguma coisa, né? Pensa numa flor, né? Pensa num Sim, objeto, enfim, né? Tudo tem um início, um processo, né? Uma função ali, né? Mas tem um fim. E sim, aí, né, quando a gente para refletir sobre esse tempo, sobre essa condição de finito, a gente traz um olhar diferente para o agora, né? Para o tempo, para o presente que a gente tem agora, sabe? Então, perfeito. aquela frase, né, que a gente aprende com os nossos pais, né? A gente cresce ouvindo, né? A única certeza que a gente tem na vida é a É a morte, não é? morte. Você já ouviu Sim, isso, né? sim, nossa, várias vezes. E cada vez mais eu acredito e confirmo que é a única certeza. É Exato. a única certeza. Né? E E, faz parte, né, do nosso uhum, processo de evolução. e que quando a gente traz essa expressão aí tão forte, né? Quando a gente sabe que a única certeza que a gente tem é da morte, qual o significado, né? Eu acho que a questão hoje aqui é qual o significado que a gente está dando para a nossa vida hoje, Perfeito. né? Então, a gente sabe que a única certeza é essa, mas a gente não sabe quando, como, onde, né? Os Exatamente. porquês, né? Filosóficos. Vários porquês nós temos aí ao longo da nossa vida, né? Vários porquês, né? Muitos, né? E acho que uma frase aqui importante também que nas minhas leituras, né, me fez muito sentido, acho que conecta bastante com o nosso tema aqui hoje, né? Que é se lembrarmos da inevitabilidade da morte, geraremos o desejo de usar a nossa preciosa vida de forma significativa, Nossa, que perfeito. né? E Então, aí me vem aqui aquela pergunta, né? O que nós temos feito da nossa vida, exatamente. né? Do nosso dia a dia, né? Eu sou grato, eu acordo com esse agradecimento,
por mais um dia, por mais uma jornada, ou eu já acordo reclamando, né? Ou eu já acordo cansado, ou eu já acordo achando que, por que iniciou esse dia, né? E Qual se esse sentido, né? dia e qual sentido ele tem e se esse dia for o teu último dia? E Exato. aí? A gente não pensa nisso, né? Eu sei que Não pensa. é uma forma até de sobreviver, né? Assim, a gente não pensa o tempo todo sobre isso, mas por que, né, que pensar na morte, né, no tempo, isso é tão assustador para a gente, Sim, né, ainda hoje. sim, sim. Né? E a morte ela é tratada de uma forma diferente, né? De acordo com o país, com a cultura, né? Mas trazendo o olhar aqui para a gente, né? Para a nossa realidade, né? Ela é ainda vista como muito assustadora, Muito. É um né? tabu, É um Tatá. tabu É um falar tabu. sobre. É um Né? tabu. E o quanto você não falar sobre isso, lá na frente pode doer mais, Uhum. né? Eu me lembro, você me fez aqui trazer um pensamento aqui, uma lembrança. Eu me lembro quando o meu pai faleceu há 8 anos atrás, o meu filho tinha 6 anos. E aí muitas pessoas me disseram assim: você não vai falar para ele, né? Você não vai contar para ele, né? Você tem que Uhum. saber como contar. E aí eu fiquei parada pensando e eu me coloquei no lugar do meu filho. Exatamente com 6 anos, no lugar do meu filho ali, eu fiquei pensando: eu gostaria que a minha mãe fosse verdadeira comigo e me dissesse a verdade. Né? Uhum. E eu fui muito verdadeira com ele. Eu não disse para o meu filho que o vovô virou estrelinha, É. porque o vovô não virou estrelinha. Uhum. E essa reflexão foi muito intensa. O vovô não está mais aqui, fisicamente, né? Mas toda a construção que a gente fez durante esses 6 anos está aqui. É. E isso basta. Uhum. Né? E o quanto é importante a gente falar a real, a verdade. A morte existe, ela Uhum. é aquilo que a gente sabe que é o que tem para a nossa vida, que nós temos certeza e precisa ser dita. Perfeito. Mas isso só foi possível, né, Nê? E aí você no lugar de mãe, aí vendo o seu filho, né? Só foi possível porque isso foi construído aí em você antes, né? Porque Sim, muitos pais têm, né, esse cuidado, esse receio de falar sobre isso com os filhos, especialmente os menores, né? Porque isso também para eles provavelmente ainda dói. dói, é assustador, né, desconhecido, eu não sei. Se eu não sei para mim, como que eu vou falar para o outro, né? Com Então, toda certeza, perfeito. por isso a importância da gente pensar sobre isso, né? Falar mais sobre, né? Para você ter uma ideia, né? Eu trabalhei por muito tempo numa instituição que cuidava de LPI, né? Que é a instituição de longa permanência para idosos, né? Tá. E aí discutindo com a equipe, né? Muitos familiares, quando ouviam os próprios idosos e idosos ali com seus 90 e poucos anos, né? Quando eles falavam sobre morte, a família já cortava, já não, né? Isso atrai, não fala, né? Então, Olha, isso é uma crença limitante, pelo é, amor de Deus. e isso impedia dele, né, expressar uma dor, né, um desejo, né, de como gostaria que fosse, né? Sim, Então, e aí isso ali, se não me permite, se não tem espaço para eu falar sobre isso, eu vou, né, eu vou guardando. guardando tudo, E aí se torna um segredo, né? Se torna um empecilho lá na frente. E a probabilidade desses filhos não conseguirem enfrentar esse luto é muito grande. Uhum. Tudo que eu nego se aproxima cada vez mais de mim, né? E essa crença de que eu não posso falar, porque eu não posso falar isso, Deus me livre, É bem assim, né? né?
Sempre a gente escuta isso. E, gente, o quanto é importante falar, né? Assim como a gente fala, quando nasce uma criança, você fica numa felicidade. Eu lembro quando sua sobrinha nasceu, que a gente estava fazendo uma live juntas, lembra? Lembro! E a gente, as duas aqui vibrando pela sua sobrinha, um beijinho para ela e para a mamãe e para o papai. Então, o quanto foi gostoso. E também precisamos falar que tudo tem um fim. Né? Exato. E olha aqui o que a Regiane traz para nós aqui. Gratidão, Regiane. Verdade, ser verdadeira é a melhor opção. Sempre. Sempre. Mesmo que doa, a melhor opção é sempre falar a verdade. Sempre. Porque a verdade, né, especialmente a gente que trabalha, né, com a constelação sistêmica, a verdade sempre vem, né? De alguma forma ela aparece. Só que se ela é escondida, se ela não é dita, isso causa mais dor, né? Sim, então, sem dúvida nenhuma. A importância de falar, né? E até a importância, né, da gente pensar mais sobre isso, né? Sobre a nossa própria condição de seres finitos, né? Já que José Saramago falou, né? Trouxe, e isso faz sentido para a gente aqui, é o destino de tudo, todas as coisas. Né? Só que o que nos diferencia, por exemplo, né, de uma flor, que ela é finita, tem uma condição de fim também ali, né? O que nos diferencia de um objeto, de uma flor, enfim, né? Que nós, seres humanos, somos únicos capazes de refletir sobre, de pensar, né? As questões filosóficas, né? De ressignificar, né? De refletir sobre isso, né? As outras coisas não tem essa capacidade tão, né? Como a gente tem, né? Então, pensar sobre a gente tem essa importância aí, né? Mas também pensar sobre isso assusta, né? Assusta muito. Muito assusta muito, assusta muito. E você sabe, Tata, que eu fiquei refletindo sobre isso, estou vendo até aqui um comentário da Maria de Lourdes, gratidão pelo seu comentário, e receba todo o meu sentimento com muita amorosidade pela sua situação. Meu marido faleceu há 2 meses, o meu filho especial foi difícil. Falei a verdade para ele que o papai foi embora morar com Deus e ele entendeu. Por que ele entendeu? Porque o seu coração conectou com o dele. Exato, exatamente. Só por isso ele entendeu. Porque você poderia expressar aqui qualquer tipo de palavra, mas nós nos conectamos com o sentimento, com o coração. E quando a gente fala a verdade, não tem como dar errado. Perfeito, né? Totalmente, né? Eu acho que é exatamente isso, né? Tem que ter essa conexão antes, né, do que a gente está falando com o que a gente está sentindo, e aí quando a gente expressa, né, isso para o outro, né, tem né, cai de uma forma mais leve, né, menos dolorosa, né? Sem dúvida. E o quanto fica até aqui uma sugestão. Eu falo que eu vivenciei muito, Thaís sabe disso, eu vivenciei muitos momentos de luto e dor, né? Os meus pais não são vivos e foi tudo muito seguido um do outro, né? E aí depois veio minha sogra, meu irmão, então foram muitos movimentos. Então, eu não tive o tempo de falar assim, ixi, né? E agora, como é que eu vou fazer? Não, né? Você vai sentindo. Tá tudo certo, né? Quem sou eu para segurar alguém? Quem sou eu para querer ser egoísta ao ponto de ver os meus sofrendo e ainda ficar pedindo não vá? Isso é egoísmo, né? Exato. E a gente vai percebendo isso ao longo da vida, né? O quanto é importante a gente sempre trazer aqui a emoção e falar a verdade sempre. E o quão, né, é importante para a gente
viver, né, esse processo. A gente falou na semana retrasada, na primeira live, viver esse processo de luto, né? E a gente falou luto não só qualquer rompimento de vínculo, não é só quando a gente perde um ente querido, alguém que a gente Sim, tem amor, né? Porque a gente falou também que o luto é o preço do amor, então a gente só vivencia porque existiu afeto, existiu amor ali, exato, né? Mas é exatamente. exatamente esse mesmo amor que faz com que a gente atravesse a ponte do luto, né? E esse luto, né, em algumas teorias, ele é tratado como patológico por si só, né? Então, não que não seja importante em alguns momentos o auxílio, né, a ajuda aí de medicamentos, né, para o Uhum, processo, mas quando a gente traz o olhar da psicologia e de grandes autores que falam, né, que estudam sobre o luto, traz a importância da gente vivê-lo, né? E o quanto as pessoas ao redor precisam respeitar, porque a gente quer tirar, né? A gente sim, não é difícil ver uma pessoa do nosso lado sofrendo, sofrendo, né? né? Mas a gente quer tirar, Exatamente. arrancar do outro aquela dor, mas é exatamente cada sentimento, cada fase que a gente comentou lá atrás, é exatamente esse degrau que faz com que ele atravesse essa ponte para a aceitação, né? Perfeito. E tudo isso permeia o amor, né? Que a gente falou. Sempre, sempre. E o quanto é importante, né? Essa semana até teve uma amiga que perdeu a mãe, né? Ela até colocou, perdi minha mãe, enfim. A mãe partiu, a mãe faleceu também por conta do Uhum, Covid. E ela disse: não existe palavra, não existe movimento que vá tirar a minha dor, né? Que uhum, vá colocar menor ou maior, né? E por vezes a gente também não sabe o que falar. E aí, algumas coisas que eu vou dizer que eu ouvi, tá? Ao longo desses processos de lutos que vivenciei. Então, assim, não chora não, chora não, fica uhum, calma, né? Aí a pessoa fica, tá tudo certo, não chora, não fica assim, uhum. né? Vamos para lá, vamos sair de perto, ou vamos fazer tal movimento. E assim, Thaís trouxe essas informações na outra live, quem puder ir lá na nossa página e assistir, ela trouxe essa informação. O quanto é importante eu chorar sim. Sim, muito. Se eu tiver que gritar, que eu grite. Eu não sei qual Uhum. é o meu movimento. E aqui fica até uma observação: ninguém sabe. É. Você só sabe quando você vive. Só Uhum. quando você vivencia, você sabe se você vai chorar, se você vai ficar tranquila, se você vai espernear, se você vai ver, se você quer ver ou não. Você não É. sabe. Assim como você também não sabe olhar que o teu dia de hoje pode ser o último. Uhum. E como que é pensar sobre isso? Comentem aí com a gente, né? Porque Exatamente. eu gosto muito da doutora Ana Quintana, né? Que ela é uma Eu sou médica apaixonada nela. em Ai, de adoro. cuidados paliativos, né? E ela fala, eu trabalho com pessoas que estão morrendo, né? E aí são essas pessoas que trazem verdade, porque quando você é você mesma, quando você se depara com a morte, né? Então ela fala, não tem meio termo, não tem, né, morno, né? Aquelas pessoas ali sabem que elas vão morrer Sim, em pouco tempo, né? E aí até num texto dela ela fala, né? Pensa nos seus maiores problemas aí hoje, né? Traz cada um deles aí na sua mente. Pensa no tamanho que eles estão, né? E aí pensa nessa condição de finitude que a gente está falando. Imagina, né? Se você recebesse aí como esses pacientes que a doutora Ana Quintana cuida, né? E como muitos outros profissionais, né? Que soubessem que fossem morrer semana que vem. Agora sim. olha de novo aí para os seus problemas. Eles têm o mesmo tamanho? Têm a mesma Nossa. força? Né? O que você faria de diferente? Né?
O que você deixou de fazer, o que você gostaria de ter feito, né? Então, pensar na finitude, né? Eu acho que o objetivo aqui, ao contrário do que muitas pessoas falam, pensam, né? Pensar no morrer não transforma a vida em algo triste, né? Claro que não. Mas muito mais do que isso, mas transforma em algo essencial, né? Então, o passado a gente já escapou, já vazou, né, das nossas mãos. Perfeito. E o futuro, né? A gente sempre vai tá sempre esperando o futuro, né? Porque a gente só tá vivendo o presente, né? Então, o passado a gente estava no presente, sabe? E o futuro não Exatamente. existe, a gente só tem esse presente. Olha o nome, né? Do presente. É um presente. É um E é, né? presente, É um né? presente, né? E, E por exato. vezes a gente tem sonhos, né? A gente tem desejos. Essa semana eu atendi uma família, né? Um casal, e foi muito bonito. Eles tinham um desejo de visitar um familiar porque precisavam resolver uma questão, mas eles não tinham coragem de ir. Olha Hum, que forte isso. Você tem lá um familiar que você sabe que está vivo é. e que você pode resolver. Você precisa falar? Não, vai lá e abraça só e tá tudo certo. Ou Uhum. se coloca na frente dessa pessoa, né? Mas se É, dê a permissão. Se exato. dê a permissão. Tem um filme, né, que aí eu indico aí para vocês assistirem, um filme bastante, traz bastante reflexão, mas também é muito divertido de assistir, né, é possível assistir com toda a família aí, né, depois aqui da nossa live, que chama Antes de Partir, né, Tá? ele, né, se encontra lá hospitalizado, né, dentro de um processo de morte ali, né, sabe que vai morrer, e aí ele quer resgatar tudo que ele deixou de viver, assim, é bastante divertido, mas traz muita reflexão. Então, Muita compreensão. quantas vezes na vida a gente foi deixando de lado coisas que são valores, né, e coisas que são que eram prioridade, e a gente foi deixando, abafando, né? Escolhendo outras coisas, outros caminhos, Sim. né? Claro, talvez a vida foi conduzindo, mas o que eu preciso resgatar, sabe? O que eu quero vivenciar, né? Eu gosto muito de trazer essa reflexão também para os meus pacientes, né? Na minha, né? Na clínica, né? De que é de resgatar aquilo que, sabe, um chamado interno, sabe? Que a gente vai Sim, abafando e de alguma forma a vida vai te mostrando, vai trazendo tô, e ela com certeza. vai dando pontadinhas ali, a gente vai ignorando, né? Aquele no ouço, no Exatamente. vejo, né? Só que aí a conta Exato. chega uma hora, E ela né? pode vir muito alta. Muito alta. E essa conta pode vir muito alta. E o quanto é importante, e agora até trazendo para a visão sistêmica, nós resolvermos as nossas pendências, Uhum. né? Entendendo que quando você faz esse movimento de resolver as suas pendências, de olhar para os teus sonhos, né? Você vai colocando mais observação naquilo que precisa colocar. E aí é automático, os pensamentos negativos vão indo embora, as Uhum. crenças que te limitam de alcançar, elas percebem que elas não têm mais força. Uhum. Porque vai olhar para você e vai falar: nossa, como assim? Agora deu para entender o que é a vida. Uhum. E aí a crença não tem por que permanecer, não tem por que te limitar, não tem por que estar com você. O Ney é um lugar tão leve, tão mais leve, né? Total, E é um lema de total. vida, leveza, né? Eu acho que é um A lema de vida, leveza. porque quando a gente está no nosso lugar, quando a gente está cuidando das nossas coisas, né? Quando a gente não está querendo resolver e carregar o mundo, né? Sim, A gente está exatamente onde a gente tem que estar, no nosso lugar, né? Na nossa missão, né? é De nossa alma e missão. de vida, isso é leve, né? Tem os desafios, mas é um desafio que a Sim, gente suporta, porque no nosso lugar, né, a gente tem tudo,
né? Tem todas as Tudo que a gente ferramentas na precisa. nossa bolsinha ali para Todas, dar conta, sabe? Mas é leve, todas. né? É isso mesmo. E o quanto muitas pessoas não acessam essa consciência de que a vida tem que ser leve. Se a sua vida, e aqui fica uma observação, se a sua vida não está sendo leve, se tem peso, se tem dor, se tem desarmonia, você está segurando algo. Você Uhum. está querendo comandar talvez a vida do outro, né? Talvez carregar o peso do outro, e aí vai doer. Né? Quando eu carrego aquilo que não é meu, eu também exercito o egoísmo. Aí você pode Uhum. falar, nossa, como assim eu estou ajudando? Tá mesmo. Tá tirando o aprendizado do outro, e aí tua vida tá Uhum. ficando pesada. Solta. É. E aí você vai entrar em contato com isso que Thaís falou, essa leveza, Uhum. né? Porque a vida ela tem que ser leve. E aí quando você vai passando pelos desafios, você vai olhando e falando, eita, lá vem uma liçãozinha nova, vamos pegar o caderno. Pega o caderno e anota. Anotação, vamos anotar. Exatamente, exatamente. Então é como você olha para a tua vida, É. né? E deixar com o outro que é do outro, sem Uhum. carregar. Perfeito. Né? Né? É você por você. E quando a gente fala da finitude, né, a gente traz essa ideia de morte, mas de tempo, né? Porque finitude e fim, né? A gente sabe que tem um encerramento e precisa ter, né? Precisa, Mas precisa. é a partir dela, é o olhar para ela que vai dar o sentido para a vida. Então, quando eu falei, né, lá atrás, que não é florear a morte porque traz dor, né, traz Muita dor. tristeza, né, raiva, a gente sente, né, tudo ali, mas só que pensar sobre ela me coloca num lugar diferente, me faz olhar e buscar um sentido diferente para a minha vida, né, num lugar de reflexão mesmo, né, onde eu Perfeito. tô, o que eu faço, as perguntas filosóficas, né, quem sou, de onde vim, para onde eu vou, né, Exatamente, e que é exatamente. importante a gente se questionar alguma vez na vida, né, então é É olhar mais super para a vida. importante. E você sabe, Tatá, essa semana eu recebi um jornalzinho, a gente sempre recebe esse jornalzinho do lugar, né, do memorial onde estão os meus pais e o meu irmão. E eu achei muito bonitinho, porque existe lá, inclusive foram eles que nos auxiliaram muito, existe um apoio psicológico, existe uma psicóloga que ela é Uhum. especialista em famílias, né, em lutados, e ela faz palestras, faz acompanhamento, e é muito bonito esse trabalho. E ela trouxe que eu achei o máximo, dicas de como você aprender a homenagear de maneira diferente. E eu Que achei interessante. sensacional, porque nós estamos acostumados ao quê? A ver a morte com muita dor. Então eu escolho ali para fazer essa oferta, Uhum. né? E se você me permitir, eu queria ler algumas Por sugestões que ela favor. traz aqui. Então vamos lá. Ela até coloca assim, ó, dicas, vou até mostrar aqui para vocês, ó, dicas Uhum. de homenagens, tá? Então, olha só, expresse os seus sentimentos em uma carta ou um Ótimo. cartão e deixe num lugar de destaque na sua casa. Olha que interessante. Por vezes a gente foge, né? É. Que é o que a gente falou aqui, a gente não quer olhar. E aí, Uhum. quando você faz esse movimento, você vê que, peraí, alguém um dia também pode estar fazendo isso por mim. Te faz Como seria? lembrar o tempo todo, Te né? faz lembrar, né? Com amorosidade daquele Uhum. que naquele momento não está fisicamente. Olha que bonito. Plante uma flor favorita da pessoa que se foi.
trazendo boas lembranças sobre o que vocês viveram. Olha que interessante isso. Né? Eu estou auxiliando a natureza e, ao mesmo tempo, eu estou trazendo ali tudo de bom que eu vivenciei com essa pessoa. Converse com pessoas por quem esta pessoa que se foi tinha afeição. Tá vendo a importância de você falar? É Que é tudo o que a movimento Thaís para falou aqui. fora, né? Você não Tudo está para deixando fora. de olhar, mas você está no movimento, né? De botar para fora, né? Exato, muito Exatamente, bom. porque quando a gente externa isso, alivia aqui, né, essa dor, Uhum. né? Olha que delícia que é. Essa parte é a que eu mais gosto. Poste fotos e declare o seu amor pelo seu ente querido. E pode Uhum. ser pelas redes sociais. Uhum. Por que não? É a tua maneira, É. né? E a última aqui, porque são muitas. Veja os seus álbuns de foto com esta pessoa. Uhum. E olha que interessante, que é o que a gente falou no início aqui. Você não deixa de falar, É. não deixa de tocar no assunto, né? Então Uhum. essa pessoa, ela está ali porque você não tem medo de falar, que ela continua ali, só que em outro movimento. Uhum. E Perfeito. faz essa mudança de tudo que eu falei aqui, muda. E se fosse alguém fazendo por você, como seria? Quais são as lembranças que as pessoas teriam, por exemplo, de Thaís, Uhum. de Neuza? Qual a lembrança? Quais as vivências? Né? O que você gostaria que fosse dito, feito, falado? Mas para que tudo isso aconteça, você tem que ter uma ação no dia de hoje. É. Agora. É o agora. Exato. Exatamente. Né? Então, Perfeito. é olhar, né, com cuidado, né, para o que a gente tem hoje, né? Quando eu falo do presente, né, quando a gente recebe um presente, é tão agradável, né, o abrir, o experienciar, né, soltar o laço, Perfeito. desembrulhar, né, e a experiência do se surpreender com o que tem ali, né, e a vida é isso o tempo todo, O né? tempo todo. Porque a vida, né? A vida e a morte, elas nos colocam num lugar de vulnerabilidade, né? Tem uma incerteza, tem um desconhecido, né? Tem a gente não está no controle, né? Sim. E ao contrário disso, a gente quer estar o tempo todo, né? No controle, mas isso não é até utópico pensar nisso, né? Porque a gente, né? Algumas teorias, né? Algumas filosofias até trazem, né? De que quando a gente sai do controle é onde a gente entra, né? É o Exato. soltar, isso é Onde a importante para gente que a é gente. mais feliz, né? Exato. Né? Então é experienciar, né? O estar ali, é o degustar, o experienciar aquele presente, sabe? E a gente está o tempo todo recebendo. Agora mesmo a gente está recebendo, né? Sim. Nesse O tempo presente. todo. E aí, o que eu vou fazer com o que eu estou recebendo? De que forma que eu estou olhando? De que forma que eu estou experienciando o que eu estou recebendo? Como eu estou cuidando desse presente que eu ganhei, né? Tem E gratidão, né? né? Então é isso. Acho que a mensagem principal hoje é olhar para a nossa condição de seres finitos, né? E trazer, voltar a gente para um lugar, porque a gente está no fazer, né? Realizar e atender a tudo, a todos o tempo todo. E isso nos tira muitas vezes do nosso centro, né? Da nossa presença, né? E aí é Estado um de presença. convite, né, no nosso estado de presença. Então é um convite para a gente voltar para esse lugar e olhar ao redor, olhar esse presente que a gente está recebendo, né? O que eu quero fazer com isso que eu tenho aqui? É ressignificar, né? Você até falou agora há pouco trouxe essa Sim. palavra.
trazer um novo significado, um novo sentido. E qual significado você daria aí para a sua vida agora, a partir de agora, né? Um Quanto é convite. importante. Quanto é importante a gente pensar nisso, né? É. Eu tenho feito um combinado comigo mesma de trabalhar a gratidão todos os dias, né? Agradecendo, independente de como o meu dia segue, é agradecer, porque sempre vem muito aprendizado, né? Quando a gente faz esse movimento da gratidão, né? E a gratidão ela abre portas, né? E nós temos aberto essas portas ou a gente se mantém aqui fechados e ainda Uhum. não dá permissão das outras pessoas abrirem essas É. portas para nos acessar. É. Você estava dando exemplo, não sei porquê, mas me veio muito isso daquela frase, né, sistêmica que a gente usa na constelação. Eu vejo você, quando você deu o exemplo aí de foto, de, Sim, né, da plantinha, o tempo todo eu vendo, reconhecendo né, e trazendo. Né? E a gratidão, né, eu entendo, assim, não sei se faz sentido, mas para mim a gratidão, quando eu agradeço por algo, é eu olhar para tudo o que eu tenho e todas as possibilidades que possa vir, né? Então, essa frase sistêmica, né, faz com que a gente olhe, né? E quando eu olho, eu reconheço, eu tomo, eu aceito. Então, é olhar para tudo que perfeito. eu tenho, né? Então, a importância da gente olhar, né? Eu ver, né? E E ver verdadeiramente, né? Não é verdadeiramente. só assim, ah, eu tô vendo, tá vendo mesmo? É. Né? Então, olhar mesmo, né? Aceitando que você tem limitações, que você é frágil, sim, né? Uhum. Que você é frágil, sim, que você pode vencer as suas crenças o tempo inteiro. Eu estava Uhum. conversando isso hoje com o meu filho. Ele estava fazendo um trabalho de escola sobre a história dos judeus, né? E aí a Uhum. gente conversando, e ele lá editando vídeo, e aí ele falou: mãe, um se vencer o tempo inteiro, né? E o quanto nós estamos nesse movimento de É. vencer as nossas crenças, de vencer os nossos medos. Por quê? Uhum. A finitude está aí, ela existe. É. Perfeito. Tem um outro filme também que eu gosto bastante, não sei se você já assistiu, né? Quem já É. assistiu, compartilha aí com a gente, que é Viva a Vida é uma Festa, que é um... Ai, Ai, que adoro, eu já assisti tantas vezes, é um filme tão adoro. simbólico, né? Sim, E e traz, né, essa busca, né, de esse olhar, né, essa conexão aí, né, vida e morte, vida e e o morte. quanto que durante o filme ele está buscando ainda permanecer na memória das pessoas para poder voltar, né, Exatamente. e a fotinho também que você falou, né, de botar a fotinho, de olhar e pensar, olhar as fotinhos é como se resgatasse a pessoa, sabe? Trouxesse para a memória. E não é mais a presença física, né? Mas tem Sim, uma sim. presença, né? Aqui de alma, Aqui, de né? aqui dentro, sabe? É um lugar É, diferente. e É tão sempre lindo. vai estar, né? E você sabe, Tatá, que eu tive que aprender isso ao longo das minhas vivências da questão da morte, de olhar com os outros olhos. Porque se você olha com os olhos da dor, com esse olhar do sofrimento, Uhum. você vai se apagando, É. né? E quando você percebe que a pessoa que não está mais aqui fisicamente, ela também precisa que você fique bem, porque Uhum. a sua energia, a sua vibração baixa também interfere nessa vibração e elevação desse que se Uhum. foi, Como se né? segurasse, né? Exatamente. Então Prendesse. esse movimento de soltar e muitas reflexões eu fui fazendo ao longo da minha vida. Inclusive teve até uma reflexão que uma psicóloga amiga minha me fez uma vez. Ela falou: Nilza, é importante você observar.
O que você sente falta? Você sente falta da pessoa que foi ou do que ela te proporcionava? É. E essa reflexão ficou muito tempo na minha vida, muito tempo. Por quê? Por vezes a gente sente falta do que a pessoa nos proporcionava. Uhum. Mas e ela? Né? O aprendizado, a amorosidade, ou até mesmo as desavenças, que tudo isso faz Uhum. parte também. Ninguém está nessa família à toa. Eu não tenho essa família à toa, você não tem a sua à toa. Né? É a Uhum. contribuição necessária para a tua evolução, para a minha evolução, para a evolução de todos nós. Né? Se foi bom ou não, é contribuição. Exato. E Inê, você falando me faz pensar muito em algo bastante importante quando a gente fala da morte, do processo de luto, que é a crença, né? Já que é algo desconhecido, já que é algo que a gente não tem muitas respostas sobre, né? O que tem as perguntas, né? O que é, Sim, como é, né? A luz no fim do túnel, né? sim, Então não tem sim, nada sim. muito concreto, exato, né? Uma resposta que, mas a crença, né? A forma como eu manifesto, né? As religiões, enfim, cada um tem a sua forma de Sim. vivenciar, mas isso traz um sentido diferente, né? É um significado diferente quando eu olho para essa perda, para, né, para esse momento, para a dor, né? Então, a importância também de vivenciar a espiritualidade, a crença, né? Porque isso ajuda muito no processo de luto, né? Então, cada um Muito. tem a sua forma, não tem certo e errado, né? Aqui, Não. mas cada um encontra aí um lugar onde, né, traga um significado do que é tudo isso. E isso ajuda absurdamente, assim, a Nossa, passar por esse processo, né? parece que abre portas, conforta, te dá segurança para seguir. Uhum, Né? Te dá segurança para seguir, porque aí você começa a olhar de maneira diferente, entendendo que, peraí, uhum, sabe, existe muito além do que eu estou imaginando, uhum, né? Então, assim, o que mais eu desconheço, é, né? Então, esse olhar realmente para esse, eu acho que essa essência maior, eu acho que dá uma abertura para você vivenciar, para você sentir os movimentos, as fases e enfrentar, e aí entender que sim, é finito. Corpo é finito, uhum, né? E tá tudo certo. E quando você tem esse entendimento, eu tenho certeza. Quando você acessa esse entendimento, no dia seguinte você acorda e fala: ai, gratidão, sol, gratidão, chuva, né? E não mais reclamando, uhum, né? E você sabe que essa reclamação me faz pensar também, talvez um próximo movimento a gente pode fazer isso, sobre a criança que habita em nós, total, uhum, né? E por vezes ela sofre e ela fica nesse sofrimento, ó, por muito tempo, né? uhum, Traz dor, culpa aquele que se foi, uhum, né? Porque deixou aqui sozinha, abandonou, uhum, né? Então, olhar para o nosso interior também, para a nossa criança interior, se faz necessário, para que a gente possa olhar para esse processo da finitude com mais segurança e com uma bagagem maior, uhum. Perfeito, né? né? E quando você fala de olhar, né, o nosso olhar muda tudo, né? Quando a gente muda a nossa lente, né, Nossa, a muito nossa verdadeiro. visão, tudo vai mudar, né? E aí esse sentido, né, que a gente está falando, qual o sentido que eu dou? E aí quando eu mudo aqui, tudo muda, não é Tudo fora muda. que muda, é como eu estou olhando.
né? Exatamente. É sempre de dentro para fora, É. né? Sempre. E todas as respostas de alívio, de resolução, de eliminação de crença, está tudo dentro de nós, É, perfeito. né? Só basta a gente se permitir, é dar a Uhum, permissão para acessar. Eu permito entender uhum. que eu sou finita e que sim, né? Eu preciso aprender e aprender e aprender a como lidar, a como soltar, Uhum. né? O É. quanto é importante aprender que eu não tenho controle de nada, gente. Ó, para não dizer que eu não tenho controle, eu tenho. Eu tenho controle da televisão. Ponto. E E olhe lá, olhe né? lá, olhe lá, porque semana passada, né, Tatá, a gente não conseguiu fazer a live porque não tinha luz. Aí eu te pergunto, eu tenho controle? Thaís tem controle? Nada. E, Nê, eu gosto tanto de falar sobre esse tema, porque também eu sempre falava muito nas aulas, né, nos treinamentos que eu dava, de que eu gosto de falar sobre isso porque, né, não é à toa que a gente tem uma boca e dois ouvidos, né? Eu tô falando, mas eu tô aqui, né, captando tudo. Eu tô falando para o outro, mas antes de tudo, para mim, né? E o quanto isso também nos coloca num lugar, né, de reflexão constante, né, sobre que lugar, né? Se a gente se colocasse um minutinho nos pacientes da doutora Ana, né, que a gente falou, né? Que Sim, não tem morno, não tem meio termo, não tem depois, né? Não tem mentira, é a sua essência, o que aparece ali é a sua verdade, não tem máscara mais. Se você soubesse isso, né, o que você está fazendo hoje, o que você está escolhendo hoje, o lugar onde você está, né, teria um sentido diferente, né, a partir dessa reflexão, né? Então a gente resgatar isso o tempo todo, e eu sempre gosto de fazer esse movimento, né, também me faz questionar, né, as minhas escolhas, o meu lugar, as minhas decisões, né, os valores, perfeito, né? perfeito. Então, isso é essencial que a gente faça, né? Não diz respeito só a tempo, a fim, né, a morte, mas o presente, né, o agora, né? É esse sentido aí que a gente tem falado. E que bonito quando você fala do presente, porque é engraçado que você está falando do presente, eu estou imaginando aqui a caixinha bonitinha com um lacinho aqui, porque eu adoro essa coisa da imaginação. Então, estou aqui imaginando, né? Nós recebemos esse presente e o quanto é importante quando eu recebo algo, né? Ser grata por esse presente que me foi dado, Exato. né? Começando a olhar como que essa pessoa me vê, por que que ela me presenteou desta forma, né? Então, quando a gente começa a olhar para a vida com esse olhar, as coisas mudam. A gratidão, eu sempre falo isso, a gratidão abre portas. E uma Uhum. frase que você trouxe sobre essa coisa de nós termos dois ouvidos e uma boca só, me lembrou de um amigo há muitos anos atrás que ele dizia assim: ele também é terapeuta e palestrante, né? Ele falava, Neuza, nós que estamos à frente, falando, né, dando curso, enfim, ensinando, palestrando, mas a gente precisa aprender pra caramba, né? Porque você já imaginou quantas vezes nós já falamos sobre isso? Uhum. E a gente ainda continua falando por quê? Porque quanto mais eu escuto, mais eu absorvo. É. Né? E Quanto mais eu escuto, mais eu absorvo. o que me fez apaixonar pela área que eu tô hoje, né? Não só pela psicologia, mas pela a minha visão, né, de pessoa, né, de, enfim, de cuidado, foi exatamente o curador ferido, né? Aquela ferida que habita em mim, tem em você. E aí o olhar que eu tenho para minha e o cuidado que eu tenho com a minha é a sua cura, sabe? Então, Sim, é através do meu olhar para minha própria ferida, sabe? A minha própria dor, a forma como eu lido, como eu cuido, né? Como eu respeito, né? Isso passa também por cada paciente que senta ali, que traz a dor,
né? Então, por trás, né, aquela frase, né, que todos os psicólogos gostam, né? Por trás de todas as teorias e técnicas, né, tem um ser humano ali, Tem um ser humano. com as mesmas dores que a gente, né? Então, Total. assim como você falou lá atrás, a importância dos pais olharem para as suas dores e o quanto, o como e o quanto eles olham, vai refletir no como eles passam para os filhos, assim também no nosso trabalho, né? O quanto a gente olha para as nossas próprias dores, né? As nossas próprias sombras vai refletir, né, na experiência das pessoas que chegam até nós, né? Porque as dores são semelhantes, né? A gente não se Sim, conecta à sim. toa, né? Imagina Então, quantos casos, Tatá, eu recebo de famílias enlutadas, de pessoas que tiveram suicídio na família, né? uhum, Que são totalmente, estão passando pelo mesmo movimento, estão totalmente vulneráveis, assim como eu também em alguns momentos me sinto, por tudo que eu já uhum. vivenciei nesse processo de luto, de me permitir sentir, enfim. Então, eu me ressignifico em cada atendimento que eu faço. Perfeitamente. Nossa, total. E só é possível você olhar para a dor do outro se você passou por seu olhar para si mesma, né? Então, assim, senão não chega, né, Ney? Claro que a cada experiência você vai ressignificar um pouco mais, vai te Com fazer certeza. olhar com um olhar diferente para a sua própria dor, né? Mas só é possível você, né, olhar para a dor do outro se você olha para a sua, senão não é cura, não tem cura, Não. não tem, né? Não tem verdade. Não tem verdade. Né? Não tem verdade. Eu sempre falo que eu gosto sempre de falar e de expressar aquilo que eu vivo. Né? Eu gosto de trazer as teorias junto, ok, mas eu sempre gosto de expressar, e você sabe disso, aquilo que eu vivo. Então eu dou sempre exemplo da minha vida, Sim. né? Exemplo da minha família, daquilo que eu vivo, porque ali eu sei que é real. Então, eu entendo você que está aí do outro lado, se você perdeu, né? Se tem esse sentimento de eu perdi e eu sinto falta, eu te entendo e respeito a sua dor, mas eu Uhum. te digo que há sim uma cura para essa dor. E ela está dentro de você. Quando você entende que esta pessoa está aqui e ela jamais sairá do teu coração. Né? E o que você tem feito pelas pessoas que estão à sua volta, para que você lá na frente também esteja aqui, no coração dessas pessoas, que eu acho que é esse o movimento, né? De Uhum. pensar sobre isso, o que eu tenho feito para olhar para a minha vida e para as pessoas que estão à minha volta. Uhum. Ô, né, é muito louco quando a gente pensa que tudo tá na gente, né? E tudo tá Tudo dentro, né? E às vezes a gente precisa de uma lanterna, né? De ajuda para de passar um por essa guia. escuração, essa escuridão, né? De um guia. E é exatamente por isso que a gente está aqui, né? Para ser essa luz, né? Nossa Exatamente, exatamente. missão aí, né? De fato, é trazer mais luz, mais consciência e passar por esse processo, né, juntos, né? Então, e tá tudo bem, né? Às vezes a gente precisar, né, de uma mão ali para passar por um processo, né? Mas é tão lindo quando a gente consegue reconhecer e a gente consegue perceber que não estava fora, né? Esse Tá tudo sentido, bem. mas todas as respostas para as nossas perguntas, né? Todos os tá tudo aqui dentro, né? Tá E tudo aí aqui. não é um caminho para fora, é um caminho para dentro. E aí é por isso que às vezes também é tão, as pessoas fogem um pouquinho, né? Porque o mundo está convidando a gente para olhar o tempo todo para fora, O tempo né? todo. Só que aí poucas pessoas estão fazendo convite para você para olhar para Olhar para dentro, dentro. né? Sim, E não é um caminho sim. E o quanto é fácil, importante. Não é. O né? autoconhecimento não é, papai. É uma Não é floresta, fácil. tem lobo mau, tem Tem. buraco, tem escuridão, Opa! Muita né? escuridão, tem dor, tem sofrimento, Mas tem tem tanta coisa vazio. bonita no caminho, Ah, com descobertas, certeza. né?
Tem tanta É o, coisa. eu acho que é o treinar, né? É o treinar o seu olhar, né? Hoje aconteceu um fato, Tata, que eu até coloquei lá no Instagram, que o meu marido ele saiu, né? Para passear com um carro antigo que ele tem, que ele Uhum. adora. E ok, né? Para mim estava claro que aquele carro ia ter ali uma dificuldade, porque, né? Mas não, isso é adrenalina. É, Adrenalina, isso emoção. faz parte. Você conhece o carro, ele até falou para você isso no sábado. Falou, é verdade. Ok. Ele saiu com esse carro e aí o carro ferveu água, né? Ah, E ele foi olhar, no que ele foi olhar, aquela tampa explodiu. E essa água veio nele, né? Então ele queimou aqui a mão, um pouco do braço e tal. Eu uhum. fiquei extremamente preocupada, porque eu falei, nossa, foi uma queimadura importante, né? Importante, Fiquei sim. preocupada. E ele, maior adrenalina. Ah, tá tudo certo. Né? E agora? Olha a ideia. E agora? Eu vou ter que andar de guincho. Eu vou ter que chamar o guincho. Então já estava ali, ó. Olha o pensamento. Que adrenalina, eu vou andar de guincho, né? Ah, Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha que interessante, né? muito. Como seria se você estivesse passando por essa situação, teu carro quebrou, o que que você faz? Ai, meu Ele Deus. entra numa euforia, chama guincho, vem em cima do, né, A vem no emoção tá guincho. aí, exatamente aí, né? A emoção tá aí. E É. aí, chegando em casa, né, para guardar o carro, eu fui agradecer o moço do guincho, aquela coisa toda, e o moço estava com o rostinho inchado, e ele me disse que estava com dor de dente. Aí, né, você já conhece Neuza, sabe como é que funciona a terapia. E aí a gente começou a conversar, e aí eu Ai, falei assim né? para ele, tem dor? Aí ele falou, tem. Eu tenho que estar latejando. Eu falei, não, tem dor interna? Aí ele parou e falou, tem. Você sabe que eu tenho ficado muito preocupado com meu pai? Aí eu falei, tá, e que dente que dói? Ah, é o direito. Eu falei, ah, tá. Ah, Será que não está na hora de você olhar para o papai? Ele falou, então, eu estou preocupado por isso, porque o meu pai estava com uma vontade muito grande de ver o pai dele, só que não deu tempo. E olha que movimento forte. E esse moço estava trazendo a dor aqui, uhum. né? Eu reconheço a sua dor, meu pai, e eu trago aqui no meu corpo, É. né? Então, e aí o Fernando falou: tá vendo como esse processo é adrenalina pura? Se esse moço não tivesse aqui, ele não saberia que essa dor dele tá ligada ao pai. Tem um Você acredita? sentido, é, né? Tem um sentido. É. Então é Ai, olhar gente. de maneira diferente. É, é. Sem desespero, sem tristeza, sem dor, sem, sabe, sem ver o lado Uhum. só negativo. O que tem de bom? Né? E Perfeito. tem muita coisa boa na vida. A vida Muita. é maravilhosa. A vida é maravilhosa para ser Mesmo quando não vivida. dá certo, né? Quando Sim, faz parte. Você faz parte. aprendeu, É, né? Você aprendeu, muito você se bom. permitiu. Tá vivo, né? Você está vivo. E a gente pode agradecer, né? Assim como eu agradeço você por estar na minha vida. Né? Agradeço muito, Tatá, por você estar na minha vida, por contribuir cada vez mais para o meu caminho, né? E trazendo essa amorosidade. E tem um monte de pessoas que estão aqui, que já passaram, que estão aqui, que também agradeço por estar no meu caminho e contribuir ali, cada um do seu jeito. Ah, eu nem preciso falar, você sabe que é recíproco, né? Eu não Eu vou falar, sei, não, porque vou ficar emocionada. mas esse movimento é Mas gostoso. é muito bom. Ney, eu quero muito agradecer, né, por essa troca, né? E é sempre como a gente falou, né? A gente está aqui falando, trocando, né? Cada comentário, né? Cada coisa que a gente traz, isso também está ressoando dentro, né? A gente fala, mas está Sim, entrando aqui, né? E aí é aprendizado para todos nós, né? Eu acho que a exatamente. principal mensagem aí é, né, fazer com que a gente olhe para o nosso presente. Abra aí esse presente agora,
né? Devagar, sem pressa, se demora, né? Abrir a fita, né? A expectativa do que tem dentro, né? Olha a Tão gostoso, caixinha, não é? né? Ah, é tão bom. E a gente tem isso o tempo todo, né? Só a gente precisa só mudar a nossa A lente. chave. A chavinha aqui, ó, troca o óculos, né? Traz um sentido diferente, porque quando você passar a olhar para isso, né? A vida vai ter um significado totalmente diferente, aposto. Aí vocês podem compartilhar com a Nossa, gente depois, com toda certeza. né? E assistam os filmes aí, né? Que é Antes de Partir, né? O Viva a Vida é uma Festa também é bem bonitinho, né? De Sim, ver. sim, é muito gostoso a mensagem que vem, né? E o outro filme também, né? Que eu queria ter falado na primeira, mas também deixo aqui, que é o Beleza Oculta. Não sei se vocês Ah, já esse eu não assistiram. assisti. Não, Lindo eu não filme, assisti. né? É com Tá. Will Smith. Vou até É, anotar aqui para eu não esquecer. Beleza oculta. Você podia fazer um stories depois, tá falando. Então, beleza oculta, vou anotar. anotem, assistam, né? É Tá, lindo, assim, traz uma reflexão, né? E aí depois a gente pode compartilhar, depois falar um pouquinho mais sobre esse filme também. É bem, perfeito. bem Bem interessante, intenso, né? Bem intenso. intenso. E para a gente finalizar aqui o nosso movimento, muita gratidão a todos, sempre muito bom estar aqui, Thaís. Muita luz para o teu caminho. Gratidão por estar aqui partilhando comigo, com todos que estão aqui. E fica aqui a sugestão, né, de homenagem, dessas dicas de homenagem aqui, para que vocês possam homenagear aqueles que se foram agora, né, no dia 2 de novembro, que está pertinho, que está chegando. Uma outra sugestão também, que já fiz isso várias vezes, é você colocar dentro de uma bexiga sementinhas, né? Eu gosto de colocar sementinha de girassol ou sementinha de qualquer outra planta, flor, enfim. E você pode encher essa bexiga com gás hélio e soltar, né? Eu tenho até vários movimentos na lembrança onde eu escrevia mensagem para o meu pai, para minha mãe, né, para o meu irmão e soltava, né? Então você pode fazer esse movimento, você com você mesmo, pode plantar aí uma florzinha, uma árvore, pode ver fotos, é o seu movimento. E olha que interessante, aqui também eles dão uma dica para quem tem criança. Se você tiver criança em casa e você perdeu alguém, né, tá passando por essa fase de luto, peça para que essas crianças façam um desenho em homenagem àquela pessoa que não está mais. Que é uma maneira também dessa criança simbolizar esse amor, essa gratidão, né? Exato. Lembrando que tudo começa em nós para poder passar para o próximo. A criança sente e se conecta com isso. Perfeito. Muita luz para todos Lindo, né? Gostei vocês. das dicas, né? E aí quando a Eu gente solta, adorei! né, vai florir, né, vai florescer em outro lugar, né? Então acho Exatamente, que exatamente. é importante a Sem gente dor, pensar sem dor, leve, né? sem dor, é Para voar tem que leve. ser leve. Exatamente, Obrigada, exatamente. Nê, obrigada. Gratidão, muita luz Até para a todos próxima vocês. live, E a né? Que gente ainda se tem um vê terceiro encontro. terça-feira. Terça-feira, nosso Isso. terceiro encontro. Nós vamos estar juntas aqui às 20 horas. Ótimo. E Gratidão a todos compartilhem, né? vocês. Conta pra gente aí, né, um pouco do momento que vocês estão vivendo, dicas, né, Perfeito. filmes, né, como que vocês, né, o que trouxe de reflexão aqui a nosso papo. Tá bom? Isso mesmo. E qualquer dúvida, manda mensagem para gente. Ótimo. Beijo para vocês. Excelente Beijo noite. para você também. Tchau. Tchau, tchau.